Levante as mãos onde você está. Senhor, assim como o Senhor veio no dia de Pentecostes, o sopro, o vento do Senhor veio e pegou a todos que estavam reunidos no mesmo lugar. Eu clamo por esta igreja, porque esta igreja é a igreja do arrebatamento, é a igreja do avivamento. Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito que ninguém viva vazio neste lugar, porque nós queremos o Espírito Santo, nós chamamos o Espírito Santo, nós nos rendemos ao Espírito Santo, e eu não aceito que essa igreja seja vazia, eu não aceito que o povo que está vindo neste lugar permaneça vazio. Não, Senhor, o teu Espírito foi prometido para toda a carne, e essa carne está aqui. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante, a palavra diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, diga Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, diga Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará teu senhor, levando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó, diga Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, levando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão, diga Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas, e pararam à distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. E os outros 50 profetas ficaram de longe vendo tudo isso. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. Nessa noite eu quero falar sobre o caminho da unção. Diga comigo: o caminho da unção. Quem sabe o que é unção? Pastor, eu sei que uns são e outros não. Não é disso que eu estou falando, não. Unção é uma força sobrenatural que Deus libera sobre o seu povo, sobre alguém, para cumprir tarefas que jamais ele cumpriria com forças naturais. É uma força sobrenatural que Deus dá para pessoas específicas, e essas pessoas
são parte da igreja. Quem quer essa unção aí diz amém. Diga, eu quero ser ungido com óleo de alegria, com óleo da unção. Amém? Eita glória, aleluia. Você vai sair daqui pingando óleo. Vai sair daqui pingando unção, meu irmão. Você vai sair daqui quebrando barreiras, quebrando portões de bronzes, quebrando cadeias. Você vai sair daqui e os demônios vão se prostrar dizendo: quem é aquele sol que está se levantando em hora errada? Porque o crente, quando ele está ungido, ele é como o sol do meio-dia. Onde ele chega, as trevas se incomodam. Aleluia, você vai sair daqui brilhando como farol. Aleluia, vai entrar na sua casa, os demônios vão sair com medo de você. A unção faz isso. Elias foi um dos maiores profetas, eu poderia dizer que o maior profeta, mais honrado do Velho Testamento. E ele foi usado de maneira tão proeminente, que Deus disse para ele que ele não poderia sair de cena sem deixar um sucessor. E ele então vai procurar um sucessor que o próprio Deus mostra para ele. Vai até Eliseu e unja Eliseu como profeta no teu lugar. A Bíblia diz que Elias encontrou Eliseu trabalhando com 6 juntas de bois. E Elias vem com o seu manto e passa sobre Eliseu. E ele disse: você sabe o que eu te fiz agora? Então Eliseu disse: sim, Senhor, eu entendi. Mas deixa-me primeiro despedir dos meus pais. Ele disse: faça rápido, porque você sabe o que eu te fiz. Quando ele passou o manto sobre Eliseu, Eliseu entendeu que estava sendo convocado para servir o profeta. E quando ele chamou seus pais, ele pegou, matou os bois que ele trabalhava, pegou o arado que ele usava, queimou e fez fogueira, e queimou tudo, para não correr o risco dele olhar para trás, porque Jesus falou que aquele que vai seguir a ele, e olha para trás, não é digno dele. Então ele realmente cortou todo o laço que ele tinha com o seu passado, para não correr o risco de voltar para viver a vida antiga. E Eliseu passou a seguir a Elias. E quando Eliseu começa a servir a Elias, chega o momento em que Deus começa a deixar claro para o profeta Elias, para o profeta Eliseu e para todos os profetas da região, que Deus já estava a ponto de levar Elias para ele, porque os profetas sabiam que Elias não iria morrer, Deus iria levar para si. E então começa-se um processo. Nesse texto, meus irmãos, e eu quero que você acredite numa coisa: tudo que está escrito na Bíblia, está escrito para o nosso ensino. Quem diz amém? O apóstolo Paulo disse que todas as figuras que eram usadas, que ficaram escritos para um ensinamento para nós. O apóstolo Paulo chega ao ponto de falar da nuvem, daquela nuvem que no deserto aplacava a força do sol. Falava que aquilo era uma espécie de batismo. A passagem pelo Mar Vermelho era uma espécie de batismo. O apóstolo Paulo vai dizer que aquela pedra na qual Moisés foi colocado atrás, para que Deus, quando passasse, ele visse as costas de Deus. Paulo diz que aquela pedra era quem? O povo não está lendo a Bíblia não, meu Deus do céu. Paulo diz que aquela pedra que Deus falou, fica atrás da pedra, na fenda da rocha. Quando eu passar, você vai ver as minhas costas. Paulo diz que aquela pedra era uma figura de era uma figura de Cristo. Diga Cristo. Diga Cristo. E nesse texto, irmãos, nós somos levados a meditar nesse processo. Porque é que de repente Deus não falou: estava Elias em tal lugar e o redemoinho pegou ele e então levou, o manto caiu, Eliseu ficou com a unção. Não diz isso. Diz que eles estavam em Gilgal. Então nós passamos esse texto por 4 lugares: Gilgal, Betel, Jericó e o Rio Jordão. São 4 lugares específicos que a Bíblia deixa aqui escrito. E isso é para nos ensinar. E nisso eu enxergo que a unção que Deus derrama sobre nós, Ele não quer fazer assim de uma hora para outra. Ele quer nos levar por um processo, por uma caminhada. Diga: a conquista da unção. Diga comigo: a conquista da unção é processual. Preste atenção. Primeiro, a Bíblia diz que eles estavam em Gilgal. Gilgal
significa lugar de aliança. Gilgal aponta para a aliança de Deus com o seu povo. Essa aliança era feita pela circuncisão. Diga, circuncisão. Quem é aqui que sabe o que é circuncisão? Não estou ensinando nada para a igreja, não. Quem é que não sabe o que é circuncisão? Rapaz, eu aqui não estou doido nessa igreja aqui. 1/3 da igreja se levantou dizendo que sabe o que é circuncisão. Todo mundo ficou de mão amarrada. Agora eu pergunto, quem não sabe, ninguém levanta a mão. Eu não vou fazer pergunta específica para ninguém não, irmão. É só para o coletivo. Quem não sabe aqui o que é circuncisão? Pastor, nunca ouvi falar sobre isso. Eu já ouvi falar, mas nunca me explicaram. Vai, irmão, seja sincero. Seja honesto, Jesus está te vendo. Circuncisão é uma cirurgia de fimose. Começou em Abraão. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E você vai ensinar a sua descendência a andar nos meus caminhos, começando por uma aliança entre mim e ti. Você vai pegar todo o macho. Eita, as mulheres deram glória a Deus nessa hora. Pega todo macho que você já tem com você, inclusive você, Abraão, e circuncida todo mundo. A Bíblia diz que Abraão, começando por ele, fizeram facas de pedra. Não foram giletes de hoje não, foram facas de pedra, que nem as costas do facão lá de casa é tão cego quanto a faca de pedra da época. Pegava o corinho da bilola, do órgão genital do homem, e cortava ali a pontinha do couro. Todo judeu verdadeiro, Silvio Santos, inclusive, tem essa marca, porque todo judeu tem essa aliança com Deus, é a marca da aliança de Deus com o homem. E a Bíblia diz que eles fizeram tudo isso e só vinham gemendo. Os homens ali de Abraão, que ele tinha um monte de pastores e tinha um monte de servos, os homens passaram não sei quantos dias, eles andaram com o manto, era segurando o manto aqui, aquela peleja daqueles homens, porque aliança requer sacrifício, amém? Sacrifício. Então, Deus começou através de Abraão, e foi perdurando toda a descendência de Abraão. Isaac foi circuncidado, Jacó foi circuncidado, os 12 filhos de Jacó foram circuncidados, e o povo de Israel nascia, quando o homem nascia, que começava a criar um corpinho, já circuncidava. Quando Deus manda Moisés, se você vai se lembrar, quando Deus manda Moisés ir buscar o povo do Egito, no caminho lá do deserto até chegar no Egito, a Bíblia diz que um anjo apareceu e quis matar Moisés e quis matar todo mundo, e que a esposa de Moisés ficou com raiva dele, porque Moisés sabia o que tinha que fazer e não fez com seus filhos. E então eles pegaram e circuncidaram os filhos de Moisés, porque quando os anjos chegaram e viram que eles não estavam com a aliança de Deus, eles iram arrebentar todo mundo, porque os anjos do Senhor trabalham com hierarquia, com princípios. Anjo não tem sentimento, anjo faz o que Deus manda. Chegou, não é circuncidado, e eles estavam indo fazer uma tarefa para Deus, sem a marca da aliança. Todos os hebreus que saíram, mais de 1 milhão de hebreus que saíram do Egito, e para a terra de Canaã, no deserto, todos eles que passaram no Mar Vermelho, eram circuncidados. Passa-se 40 anos, aquela geração que já tinha 50 anos para cima, morreu toda a geração. Povo que desobedeceu, o povo que não acreditou na promessa, morreu todo mundo. Moisés morre e Josué sucede Moisés. E quando Josué vai guiar o povo para entrar na terra prometida, Deus fala para Josué: pega toda essa turma, todos esses machos que nasceram no deserto e que não foram circuncidados ainda, circuncida todo mundo. Ninguém vai entrar na terra prometida sem a marca da aliança. Todos que forem entrar têm que
garantir que são meus, pertencem a mim. E Josué circuncidou todos aqueles homens. Foi mais uma penitência, mais uma peleja. Não sei quantos dias vamos gemendo para sarar a circuncisão. E quando Josué consagrou aqueles homens, que marcou aqueles homens com a marca da aliança de Deus, ele colocou o nome, está no capítulo 5 de Josué, ele colocou o nome daquele lugar, Gilgal. Diga Gilgal. Diga Gilgal. E eu já quero começar a aplicar essa palavra para você e para mim. Se nós queremos ser ungidos, receber a unção no nível de Elias, precisamos dar o primeiro passo da nossa vida. E qual é o primeiro passo? Fazermos uma aliança com Deus. E a Bíblia diz que quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, entregamos a nossa vida para Jesus, o Senhor nos circuncida. Pastor, eu me converti e não notei nada que eu estava circuncidado. Não, não é fisicamente. A Bíblia diz que somos circuncidados no coração. Aleluia! De maneira que Deus vem escrevendo a lei nas tábuas do nosso coração, e Ele nos circuncida no nosso coração, porque o povo de Israel era circuncidado fisicamente, mas o povo não era circuncidado interiormente, não era transformado no interior, e a verdadeira marca da aliança está na transformação, e o povo de Deus, que é inserido na igreja, chamada igreja noiva de Cristo, é o povo circuncidado de dentro para fora. E que, portanto, assim como o povo de Israel, depois da marca da aliança, entrou e tomou posse da terra prometida, a Bíblia diz que nós estamos andando no deserto, somos peregrinos neste lugar, mas existe uma terra prometida, existe uma nova Canaã de Deus, existe um lugar chamado Nova Jerusalém Celestial, e que se você tiver circuncidado no seu coração, é para lá que você vai. Aleluia! Grite glória a Deus, grite aleluia. Meu irmão, tudo o que aconteceu no Velho Testamento, nós estamos vivendo a repetição, só que de maneira espiritual. Agora Jesus falou que antes da gente chegar na Nova Jerusalém Celestial, Ele quer liberar sobre nós um batismo, uma unção específica para que sejamos testemunhas dEle. É disso que eu estou falando nessa noite. Um caminho que nos leva para uma unção. Unção, minha bichinha. Então você foi chamado para o reino de Deus. Mas Deus não quer que você apenas venha visitar a igreja nos dias de culto. Deus quer usar você. E para Ele usar você como profeta, não é apenas um manto passado em você. É necessário uma unção. Era o que Eliseu estava indo atrás. Começou por Gilgal. Eliseu, nós estamos em Gilgal. Você já tem uma aliança com Deus, você já tem a marca da aliança. Mas você precisa do segundo passo. O segundo lugar para onde eles vão é para Betel. Elias falou: Eliseu, eu estou indo para Betel porque Deus está me levando para lá. Ele disse: tu fica aqui. Eu não fico, eu vou contigo. Como vive a tua alma, eu vou contigo. E quando ele chega em Betel, os outros profetas de Betel chegam para Eliseu e dizem: sabe que o teu Senhor vai ser levado por cima da tua cabeça? Ele diz: cala a boca, porque eu sei, eu estou entendendo tudo, é por isso que eu estou aqui. Quando eles chegam em Betel, eles vão para um segundo, Deus quer nos mostrar aqui um segundo período da nossa vida para conquistarmos a unção. Betel quer dizer casa de Deus. Diga casa de Deus. Diga casa de Deus. E eu sou o pastor mais doido de Teresina mesmo. Então deixa eu te dizer, tem uma igreja aqui em Teresina chamada Casa de Deus. No dia que você não gosta mais dessa aqui, pode ir para lá. A igreja é bênção também. Depois eu falo para o pastor que eu fiz a propaganda e cobro o cachê, brincando. É doideira, não é? O povo está querendo sair da igreja. O pastor disse para uma igreja boa: você não vai sair daqui nunca, que o Espírito Santo tem uma obra para a sua vida neste lugar. Amém? Mas glória a Deus, não está errado não. O pastor que colocou o nome Casa de Deus, porque é justamente isso. A Bíblia diz que nós somos casas de Deus, somos templo do Espírito Santo. Amém? E o que isso tem a ver conosco? Porque Betel é casa de Deus. A Bíblia diz que quando Jacó estava saindo da sua casa em direção do seu tio Labão,
Ele parou no meio do caminho, num lugar chamado Luz. Ele dormiu. E quando ele dormiu, ele teve uma visão, um sonho que foi praticamente uma visão. Ele viu uma escada sendo colocada da terra até o céu, e os anjos subiam e os anjos desciam. E a voz de Deus surgiu daquele lugar dizendo: eu serei contigo, Jacó. Eu vou te abençoar em todos os teus caminhos. Eu vou te prosperar. Não vai faltar pão, não vai faltar comida, não vai faltar roupa para você. Porque eu prometi para o teu avô Abraão, e eu serei contigo. Eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Jaque, e serei o Deus de Jacó. Quando ele acorda, ele diz: este lugar não é outro senão casa de Deus. Esse lugar não é outro senão Betel, casa de Deus. E nós precisamos aprender algo com isso. Porque se nós queremos a unção que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos aprender a viver na casa de Deus. Amém? Primeiro se oferecer como casa do Espírito Santo, e depois viver na casa do Senhor. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, esse lugar se chama casa de oração. Eu estarei com vocês. Se nós queremos que a unção do Espírito venha sobre nós, precisamos amar a casa de Deus, precisamos nos relacionar na casa de Deus. Tem gente que quer ser usado por Deus, mas acha que igreja não é importante, que o lugar chamado casa de Deus não é importante, que está debaixo de uma liderança, debaixo de um comando espiritual, não é importante. Inclusive, existe hoje uma igreja online, uma igreja que ela participa de cultos através de internet, ela manda o dízimo pela internet, e ela fica lá achando que ela está inserida no corpo de Cristo. Não está. Existe eu nunca falo o nome direito, desengrejados, os sem igreja, o povo que diz que não precisa de pastor, que não precisa ir para o culto, que não precisa, não, eles são crentes, que eles estão servindo a Deus do jeito que estão. E a Bíblia mostra em toda a palavra que o lugar onde você vai aprender a ser humilde, obediente, participar da ceia, ter um pastor sobre você, e que você vai se alimentar do pão vivo que desceu do céu, é o lugar da comunhão. Em Hebreus capítulo 10, 25 fala: não deixando a congregação como é costume de alguns. Sabe, o autor aos Hebreus fala que muitas pessoas naquela época estavam caindo nessa mentira do diabo de que não precisa de congregar. E ele disse: vocês têm que fazer isso, por quê? Porque o dia está se aproximando. Irmão, se naquele tempo o dia estava se aproximando, imagine hoje, nós estamos vivendo o limiar da volta de Jesus. Jesus está às portas, e nós precisamos nos fortalecer como povo de Deus, fazendo parte da casa de Deus. Amém? Porque na casa de Deus é o lugar do compromisso. Foi lá nessa casa que Jacó fez um compromisso com Deus. Ele disse: Senhor, se tu fores comigo, se o Senhor não deixar faltar pão, não deixar faltar roupa, se o Senhor me proteger na ida e na volta, eu darei o dízimo de tudo quanto eu possuir. Ele assumiu um compromisso com Deus. Primeiro Deus assumiu um compromisso com ele, depois ele assume um compromisso com Deus. Porque família, casa é lugar de comprometimento, é lugar de compromisso, é lugar onde nós temos direitos e deveres. Aleluia. O pastor tem o dever de ser uma bênção, de se santificar, trazer pastos verdes para o povo, de ser uma bênção, de trazer voz de Deus para o povo. E o povo tem o dever de congregar, de estar indo lá, de sustentar a casa, porque Deus sustenta a casa pelo dízimo, pela oferta do povo. E o pastor tem o dever de orar, de interceder pelo povo. E o povo tem o dever de orar e interceder pelo pastor, porque se você quiser que Deus fale com você através do pastor, você tem que orar pelos pastores da igreja, e Deus vai usá-los para falar com você. Quem diz amém? Quem diz aleluia? E o pastor tem o dever de levar a igreja para rumos, para propósitos, pelo caminho. E a igreja tem o dever de seguir o pastor, de participar com o pastor dos evangelismos, dos movimentos, daquilo que Deus está direcionando para o pastor. Porque tem gente que não participa de nada, só quer vir para o culto, comer o pão e voltar para casa. E o pastor e um gato pingado de gente está pelejando para fazer o movimento acontecer, e o povo não se envolve. Meu irmão, pelo amor de Deus, se envolva com a igreja, se envolva com a obra do Senhor. Pergunte o que você pode fazer, se envolva com o encontro com Deus, com os retiros, com a conferência, com os evangelismos, com os ministérios. Se envolva, porque na casa de Deus é lugar onde o pastor trabalha e as ovelhas também trabalham. Amém? Eu posso ouvir aleluia?
E a gente está aqui todos para somar e juntos fazer o prédio ser construído, que é a igreja, o corpo de Cristo. E quando nós estamos nesse envolvimento uns com os outros, trabalhando na obra de Deus, porque Jesus é o pastor, é o sumo pastor da igreja, sabe o que acontece? O Senhor olha para você e diz: você tem compromisso, você tem fidelidade, você é fiel a mim, então eu vou confiar a você mais um nível de unção. Porque Deus não trabalha com infiéis. A Bíblia diz que para os infiéis Ele vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim. Mas para os fiéis Ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. A Bíblia diz: se nós formos infiéis, Deus continua sendo fiel. Mas isso não significa que Ele não vai buscar de nós a fidelidade. Porque Ele diz assim, ó: eu buscarei os fiéis da terra para que estejam comigo. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E onde é que nós praticamos fidelidade? Em casa. Quando a gente celebra um casamento, qual o voto que a gente faz? Voto de fidelidade. Por quê? Porque os dois vão viver na mesma casa, onde tem compromisso, tem direitos e tem deveres. E que quando a esposa fica fazendo aquilo que ela mais ama, que ela mais gosta, que é lavar a louça, que é pegar a vassoura, aleluia, oh que maravilha, é um exercício diário. Eu vejo a hora do meu esposo chegar, para eu quebrar o cabo de vassoura na cabeça. Então a esposa, enquanto ela está fazendo tudo que ela ama, que ela gosta em casa, passando roupa, ajeitando o guarda-roupa, deixando tudo organizado, bonitinho, para quando o marido chegar, dizer assim: eu moro num castelo. Enquanto ela está lá, você tem o dever de estar buscando provisão para dentro de casa. E ao mesmo tempo que você está buscando a provisão para dentro de casa, você tem o dever de ser fiel. Porque se além, agora eu vou falar da verdade, se além de ela enfrentar o calor de Teresina, que lá em casa a minha esposa já colocou um ventiladorzinho assim, ó, direto para o rosto dela, assim, um ventilador aqui em cima, ela está lavando a louça e o ventilador ligado, porque é assim que se faz em Teresina. Se além da tua esposa estar lavando a louça, varrendo a casa, naquele calor miserável, ela ainda está com a sua alma angustiada, porque tudo que ela queria era saber se o marido realmente não está flertando com as outras, seu caburé. Se você não está correndo o risco de bater o carro no traseiro de outro carro, porque está olhando para aquela mulher que está passando na rua, seu caburé! Ela tem que estar em paz, saber que ele viajou, mas ele é fiel a Deus, ele é fiel a mim. Quando ele chega, eu sei. Porque, ó, eu vou dizer uma coisa para você, homem, não se engane. Quando o espírito da pombagira começa a rodear você, a mulher sente. Quando tem infidelidade no ar, ela sente. E eu dou um aviso solene para alguns aqui. Você não sabe, mas ela já colocou um aplicativo no teu celular. Está rastreando. Pastor, que foi, mano? Aquele responsável me disse que está na Zona Norte e aqui está dizendo que ele está na Zona Sul. É? Bloqueia. Senha de celular. Rapaz, você pode ser o que for. Você pode ser o presidente da república. Se a tua esposa não tem acesso à senha do teu celular, seu caburé, você deve na causa. Você deve. Porque a Bíblia diz que nós somos uma só carne. Se a mulher não sabe todas as conversas que você tem, e o homem não sabe todas as conversas que a mulher tem, tem uma ferida aí, tem um problema acontecendo aí. Você pode ser o que for. Não, o que é meu é meu. Gente, a mulher é do cão? A mulher não é tua também não? A mulher é uma só carne com você. Esposa, se teu marido é crente de verdade, está aqui, e ele está bloqueando a senha dele, não deixa você ter acesso, fala para nós, pode falar.
Aqui tem uns homens assim que, de vez em quando, eles vão espreguiçar e fazem aleluia, dá uma espreguiçada, só mostrando o músculo. Vamos pegar esses homens marrudos aqui, nós vamos dar uma pisa no teu marido, você deixa? Porque não pode. Não pode, irmão, nós vamos para o céu, irmão, não é para o inferno não, aí. Quem vai para o céu aí diz amém? Pois a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Quem é filho do diabo vai para onde? Para o inferno. Se você está privando o seu cônjuge de ter acesso à verdade que rola lá por dentro, você está na mentira. É ou não é, pastor? Aqui já diz logo, porque se não for, rapaz, sabe por que sabe por que eu concordo com esses pastores aqui? Primeira coisa que eu vi nesses pastores, para serem pastores da igreja, são pastores que as mulheres é quem? Tô brincando. Então, é um imperador, não, ninguém mexe aqui. Acabou, velho, acabou. Até teu corpo, quem manda é a mulher. E no teu corpo, mulher, quem manda é o marido. Pastor quer dizer que quando a gente casa, a gente manda no corpo da mulher? Manda. Pode mesmo descer o cacete? Não. A Bíblia também diz que se você maltratar, nem as tuas orações chegam no céu. Tem que tratar com respeito, com dignidade, porque é isso que a mulher merece. A mulher merece tanta dignidade que Jesus morreu na cruz por ela. Os homens são tão assim, ó, para nós homens. Jesus poderia ter dado o nome de igreja de o igrejo. Diz que os homens são os homens. Eu estou levantando o meu igrejo, internado com gravata, melhor marca, porque eu vou me encontrar com o meu igrejo. Não. Jesus vai encontrar com a igreja. Ele deu o nome para a igreja de mulher, e a Bíblia diz que ela vai como uma noiva ataviada, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum, para o encontro do noivo chamado Jesus. E olha que vai estar lá homem e mulher, mas todos vão estar em figura de uma noiva, para se encontrar com o noivo. O Senhor mandou um recado para a humanidade, que Ele ama a figura feminina. Por isso que essa igreja, ela fala em alto e bom tom. A Maria da Penha é uma das maiores bênçãos para a vida, para a humanidade hoje. E se nós soubermos que tem homem batendo em mulher aqui, nós vamos pegar o telefone da Maria da Penha, sem tirar também a responsabilidade, porque tem que ter um João do Penho, porque tem uma mulher aí que estão dando em homem. Mas aí, como a gente fica tranquilo, quando a gente sabe que um homem apanha da mulher, ele que tem que apanhar mais, aí nós vamos lá dar outra pisa nele. Porque se ele está apanhando da mulher, porque é mole. Como é que o cabo está apanhando da mulher, rapaz? Cadê você? Não é macho não? Não tem nem perna para correr? Então, na casa de Deus e na casa familiar se tem compromisso, se tem fidelidade. Se você quer a unção de Deus, você precisa ser fiel, andar na casa, viver na casa, como se deve. E eu vou dar uma beliscadinha mais aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque já vi muita gente até pregando e fazendo coisa na obra de Deus, uma cara de santidade, e quando a gente vai descobrir, dá bronca na mulher, xinga a mulher, manda a mulher vir para todo lugar, dá machos para a esposa, bate, insulta, ainda tem coragem de colocar um terno e de dizer que é obreiro da casa de Deus. Ô infeliz! Esse tipo de gente não fica endemoniado não tem condição do demônio entrar nele, ele é pior que o demônio, é ele que se brincar entra no demônio. Uma hipocrisia em pessoa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, ele nos transforma. Eu disse o quê? Transforma. Há uma transformação de dentro para fora, irmãos. Esse negócio de você, quando de repente fica vira um hipopótamo, um rinoceronte. Cadê Cristo?
Então na casa de Deus é lugar de transformação. Se quiser unção, você tem que se submeter à transformação. Porque o maior alarme do povo do mundo é saber que você está 3 anos, 5 anos na igreja e você ainda não foi transformado. Aí sabe qual é a leitura que o mundo faz? Na sua testa? Hipócrita. Vai para a igreja, vai com a Bíblia na mão, mas as atitudes reprovam a sua fé. Coloca em questionamento sua fé. É por isso que eu digo que essa igreja vai 100% subir no arrebatamento. Porque, meu irmão, tu escuta essas coisas e ainda vem para cá, domingo vai ser pior. É por isso que Jesus vai levar todo mundo no arrebatamento, que o povo quer mesmo. Para ficar no lugar desse tem que querer arrebatamento. Amém? Diga, eu amo a casa de Deus e vou viver como integrante, como membro dessa casa, sendo fiel. O terceiro lugar, Jericó quer dizer perfumado. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque aqui é o lugar mais próximo da unção chegar. É Jericó. E para a unção vir, descer sobre os discípulos no dia de Pentecostes, Jesus foi para a cruz, amém? Jesus morreu para que o Espírito Santo viesse habitar na humanidade, porque o Espírito Santo não podia habitar mais no povo, porque Adão perdeu lá no Jardim do Éden, ele não podia mais ter comunhão com o Espírito Santo. Então, para o Espírito Santo, essa unção vir sobre nós, Jesus morreu. Mas antes de Jesus ir para a cruz, o que foi que aconteceu? Uma mulher quebrou um perfume e derramou sobre a sua cabeça. Judas disse, para que tanto desperdício? A gente poderia vender e dar o dinheiro e ajudar os pobres. Jesus falou, os pobres sempre tereis com vocês, convosco. Mas o que essa mulher fez, vai ficar marcado para o resto da história. Porque ela veio preparar o meu corpo para o dia da minha morte. Deixa eu ver se você está começando a pegar. Quando Elias chega em Jericó, ele está começando a deixar claro para nós, que esse é o momento final, o momento da preparação para receber a unção. Porque se nós queremos receber a unção, que é o próprio Deus habitando dentro de nós, precisamos morrer para nós mesmos. Jericó era a última resistência para o povo chegar na terra prometida. E houve um processo. Deus mandou o povo rodear os muros de Jericó e com um grito os muros caíram. Quando os muros caíram, eles entraram. Tem muitos de nós que já estamos assim, prestes a receber algo de Deus, prestes a receber uma unção nova, prestes a pegar algo mais poderoso em Deus, mas por causa do orgulho, por causa da soberba, porque não estamos dispostos a ser humildes, não estamos dispostos a morrer para nós mesmos, a tomar nossa cruz, a experimentar uma rendição maior da nossa vida, a gente fica só naquele limite. Mas eu tenho uma notícia para você: os muros de Jericó, chamado orgulho, soberba, obstinação para o pecado, chamado resistências da carne, esses muros têm que cair. E quando é que eles caem? Eles caem quando nós nos rendemos no nível mais profundo diante de Deus, onde o próprio Deus vem sobre nós, derrubando a natureza humana que há em nós, a natureza carnal, para que sejamos homens espirituais. Quando isso acontece, é o nosso corpo recebendo o perfume para a morte, o grande sacrifício. O apóstolo Paulo diz: meus irmãos, não se conformem com este mundo, mas apresentai-vos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando chegamos nesse nível, a Bíblia diz que as nossas orações chegam nos céus como incenso suave, que cheiram bem as narinas de Deus. E o apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer que nós, o povo de Deus, que estamos andando nessa unção, somos o bom perfume de Cristo. Quem é o bom perfume de Cristo? É aquele que matou a carne, é aquele que matou o orgulho, é aquele que matou a soberba, é aquele que morreu para si mesmo e começou a viver totalmente para Cristo. Quando ele chega nesse nível, ele está pronto para receber uma unção maior. Aleluia! Tem gente que tem habilidades, tem gente que faz tudo na igreja e corre para lá e corre para cá. Ninguém faz as coisas tão perfeitas como elas, mas na hora de receber algo maior de Deus, está lá a carne, o orgulho.
Pastor, eu vou até aqui, mas a partir daqui eu não vou perdoar fulano, eu não vou perdoar Beltrano, eu não vou morrer, porque isso é a morte para mim. E para onde é que o Senhor quer te levar? Para a morte. Jesus disse que aquele que não está pronto para negar a própria vida, o que é isso? Morte. Morra para você mesmo. Jesus disse que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Eu tenho um convite para você nessa noite. Eu quero chamar você para morrer comigo. Vamos morrer para nós mesmos. Porque a Bíblia diz que quando nós nos entregamos a Cristo e nos batizamos, isso significa morte para o mundo. O mundo tem que morrer para nós. Nós temos que morrer para o mundo, para que o mundo não tenha condições mais de apontar o dedo e ficar nos exigindo alguma coisa, acusando alguma coisa. Porque não se pode acusar ou cobrar algo de quem já morreu. Você já viu alguém chegando no cemitério, pegando a corneta e diz: fulano de tal, do número tal, da tumba tal, eu vim aqui cobrar o meu aluguel, paga o meu aluguel, você não pagou. Vai sair uma alma lá, amedronteira, vai correr com medo. Não se cobra de quem já morreu. Sabe por que tem muita gente que vive com a consciência pesada, aquelas cobranças na sua alma? Sabe por quê? Porque não morreu direito. Porque quando você morre para o mundo de verdade, então as acusações caem por terra. Você não vive mais com o peso do passado, você não vive com cobranças espirituais, porque você já morreu para o mundo. Sabe o que acontece? Você agora está sendo um perfume para Deus. Você recebeu um perfume e você cheira bem agora. Você cheira um perfume suave às narinas do Senhor, porque você está em Jericó. Tem gente que vai até Gilgal: Senhor, eu entrego minha vida para Jesus. Aí quando é para ir para Betel, oh, que coisa boa, os louvores da igreja, maravilhoso, é bom, vou passar o resto da minha vida nesta casa, né? Como Davi disse: eu viverei na casa do Senhor para sempre. Mas quando é para ir para Jericó, não querem. Na hora de obedecer um comando espiritual que o pastor está dando para o bem da pessoa, tem gente que vai se aconselhar com o pastor. Eu já perdi gente assim: pastor, eu quero me separar. Quer mesmo? Eu quero me separar, porque não dá mais certo não, pastor, não tem mais amor. Não, rapaz, faz o seguinte, vamos renovar esse negócio, vamos melhorar. Não tem mais não. Aí ele teima tanto que a gente diz: olha, é o seguinte, nessa igreja, se tu ficar aqui, tu vai ouvir para o resto da vida, tu tem que se restaurar, tu tem que fortalecer teu casamento, que está errado você abandonar o seu casamento. Sabe o que elas fazem? Rapaz, é o seguinte, eu quero viver meu novo amor, meu novo amor. Não é mais ex-amor não. Então, para ele viver feliz com o novo amor, ele sai da igreja, vai para outra, ou não vai para a igreja nenhuma. Quer dizer, ele fez uma aliança com Deus, ele participou um tempo de Betel, mas quando Deus chamou ele para Jericó, para a morte: eu quero te perfumar, meu filho, vem cá, eu quero te matar mais um pouquinho. Pastor, agora eu entendi, pastor, eu entendi. Se for para eu continuar vivendo com a minha esposa, é uma morte mesmo. Pastor, se for para continuar vivendo com o meu marido, pastor, é uma morte. Pois, bem-vindo a Jericó. Aleluia. Mas a grande mentira do diabo é essa: não tem mais amor. Estou falando de casamento. Não tem mais afeição. A gente nem gosta mais de namorar. Faz 3 meses que a gente nem se procura um ao outro. Mas um dia teve amor, teve demais, teve lua de mel, e que a gente atravessou riacho no peito de madrugada por causa desse amor. Aí acabou. Você sabe que um dos primeiros sintomas de um casal vítima de macumbaria é a repulsa que um começa a sentir pelo outro? De repente você começa a olhar para o marido e começa a sentir nojo, repulsa, resistão, aquela coisa, não engulo. De repente você começa a olhar para a esposa e dá aquela coisa. Você pode ser vítima de uma macumba, porque é isso que o diabo faz. Um dos primeiros sintomas. Na hora que a gente arrancar essa pombagira daí, na hora que a gente mandar esse demônio esfolar o chifre dele no asfalto, mandar ele lá para o abismo, você vai voltar a sentir amor. Aí você vai cantar de novo: meu grande amor. David Young Cho, eu já contei isso aqui. Ele foi chamado de madrugada: pastor, vem aqui para abençoar o nosso divórcio.
Meu Deus do céu, abençoar divórcio. Aí ele pegou o carro e foi. E na estrada inteira orando, meu Deus, como é que abençoa o divórcio? Eu abençoo, o Senhor, essa separação. Como é que faz isso? Aí, quando ele chegou lá no apartamento, estavam os dois, com as malas arrumadas. Um ia embora, e o outro estava lá. Os dois nem olhavam para o outro, estavam olhando para baixo. Ele chegou, pegou na mão do marido, pegou na mão da mulher, não falou, nem a saudou. Chegou e disse, diabo, solta esse casamento em nome de Jesus. E foi-se embora. Foi no outro dia, a esposa ligou e disse, pastor, na hora que você fez aquela oração que saiu, eu olhei para o meu marido e parecia que eu estava vendo ele pela primeira vez. E ele olhou para mim e parecia que estava vendo pela primeira vez. E a nossa noite foi noite em claro. Foi noite de amor. O que estava fazendo os dois se separarem? Diga, o demônio. Tem gente que não quer nem falar, né? O diabo, irmão, foi ele. Abra os olhos. É ele que quer estragar teu casamento. É ele que quer destruir o teu casamento, teu relacionamento dos pais com os filhos. É ele que quer fazer isso. E o diabo encontra força em quê? Na nossa resistência. Porque Deus está nos chamando para morrer. Deus está chamando você, marido, para reconhecer que você errou, que você gritou com sua esposa. E que uma palavrinha vai sarar isso. Me perdoe, mulher. Eu fui um cachorro. Aí acrescenta, sem vergonha. Aí acrescenta, mentiroso. Aí vai acrescentando. E quanto mais você acrescenta, mais a mulher te vê brilhando. Você não quer ir para Jericó. Você, mulher, só precisava calar um pouquinho mais. Você é um badalo de chocalho. Que o marido diz, mulher, para, mulher. E é você insistindo na mesma coisa. Tu vai ficar, sabe quem vai te ouvir? Os grilos lá da tua casa. Cala um pouquinho mais, vamos para Jericó, vamos morrer, vamos engolir seco. Ao invés de você ficar falando demais para o marido, vai para o quarto orar e Deus vai transformar o teu marido. Aleluia. Ao invés de você dizer, mulher está falando isso, escute, homem, põe teu orelhão aqui, ó, faz assim, escuta, que quando você escutar essa mulher, tu vai ver que não é bicho de sete cabeças, ela vai ser curada. Mas ninguém quer ceder, ninguém quer ir para Jericó, ninguém quer morrer para si mesmo, todo mundo quer viver o seu egoísmo, todo mundo tem que pensar em mim, viver em torno do meu umbigo, porque eu é quem tem que ser priorizado neste lugar. Não! Nós entramos no casamento para o marido cuidar da mulher, a mulher cuidar do marido morrer para fazer a mulher feliz, a mulher morrer para fazer o marido feliz, e assim cada um vai negando-se a si mesmo, vai passando pelo seu Jericó, para dar fruto no casamento. Amém? Isso aqui são palhinhas que eu dou para o casamento, porque isso aqui são chaves, parece ser simples, mas só quem está vivendo sabe. Passando por Jericó, nós chegamos em Jordão. Diga Jordão. A palavra Jordão quer dizer aquele que desce, que corre, aquele que flui. Diga flui. O Jordão aponta diretamente para o Espírito Santo. Quando eles passaram por Jericó, passaram por esse ambiente de aroma suave, eles então são levados para o Rio Jordão. E a Bíblia diz que o rio abriu o seu meio e eles passaram pelo rio. E quando eles passam pelo rio, aí o Senhor tira Elias de cena, leva Elias no redemoinho, e a unção desce sobre Eliseu. Porque Elias diz, Eliseu, me diga o que você quer, porque eu vou ser levado daqui a pouco. Eu quero porção dobrada do teu espírito. É claro, o processo estava levando eles para isso, para essa unção. E Elias falou assim, se você me ver sendo levado, é garantido que você vai ser ungido. Mas eu quero porção dobrada. Quando Elias foi levado, a unção veio sobre Eliseu. Ele pegou a capa de Elias que caiu no chão e diz, onde está o Deus de Elias? Tocou o rio e o rio abriu, do mesmo jeito que aconteceu com Elias. Os 50 profetas viram aquilo e se prostraram dizendo, o espírito que estava em Elias, e esse espírito não se refere a espíritos, se refere a unção, a habilidade, a responsabilidade profética, o espírito que estava sobre Elias, agora repousa sobre Eliseu, e eles se prostraram diante dessa unção. E eu tenho uma notícia para você. Se você é alguém que está aliançado com Deus,
Alguém que está determinado a viver para o resto da vida na casa do Senhor, se comprometendo mesmo. Alguém que está disposto a passar pelo Jericó. Todos os dias você tem que passar por Jericó. Todo dia. Está pronto para morrer. Todo dia você tem que se apresentar como sacrifício ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados, melhorando sua vida. Quem concorda com isso? Amém? Todo dia eu preciso melhorar em áreas da minha vida. Em áreas que eu pensava que eu estava perfeito, de repente, deu uma vacilada, eu vou puxando aqui de volta, porque todo dia eu preciso aprimorar. Se nós estamos vivendo esse processo, o Senhor Jesus, Ele tem uma promessa para nós. Ele disse assim, ó, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão. Jordão quer dizer correr, fluir. Aquele que corre, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. Elias precisou subir para a unção descer sobre Eliseu. Jesus falou assim, ó, eu serei levado, mas eu não ficarei só, porque eu enviarei o Consolador para vocês. A Bíblia diz que quando Jesus foi assunto ao céu, foi levado igual Elias foi levado, 10 dias depois o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. A mesma coisa que aconteceu com Eliseu. A diferença só de dias. Agora preste atenção. Pastor, mas Eliseu pediu porção dobrada do Espírito. E saiba o que aconteceu. A Bíblia registra 7 milagres no ministério de Elias. Sabe quantos milagres registra no ministério de Eliseu? 14. Porção dobrada. Mas se você chegar no capítulo 14 de João, sabe o que Jesus fala, versículo 12? Aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e maiores ainda. Me diga se Eliseu não é um retrato da igreja hoje, se Elias não é um retrato de Jesus, e se do mesmo jeito que Eliseu recebeu do Senhor, depois que Elias subiu, nós não podemos receber, porque Jesus já subiu, e a promessa é para você e para mim. Quem diz amém? Quem acredita nessa palavra? Quem quer receber uma unção dobrada do Espírito Santo diz amém? Se você quer ser usado pelo Espírito Santo, não fique de boca fechada. Você está pensando que vai vir sobre você com a boca travada? Vai vir sobre os sedentos, vai vir sobre aqueles que clamam, sobre aqueles que querem, sobre aqueles que dizem eu quero porção dobrada. Receba aí onde você está, receba. Ele coloca uma semente dentro de você, Ele coloca um azeite dentro de você, um óleo fresco dentro de você, e você vai andar em outro nível a partir de hoje. Os demônios vão reconhecer que essa unção está em você, os anjos vão perceber que essa unção está em você, as pessoas vão perceber que essa unção está em você, elas vão começar a se arrepiar quando você chegar perto delas. Elas vão começar a sentir paz no coração, porque você vai estar falando com elas, e a unção vai quebrar o jugo na vida delas. Você vai começar a perceber, que quando começar a falar de Jesus, você vai falar com uma ousadia, com sabedoria, e essa é a unção do Espírito que vai estar sobre você. Levante a mão todos, levante as mãos, diga: Espírito Santo, eu recebo a tua unção sobre a minha vida, e eu quero multiplicar esta unção na vida de outros. Eu sei que o Senhor me reveste para testemunhar do Senhor Jesus. Eu serei instrumento do Senhor para arrebanhar centenas e milhares de pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Diga: eu recebo esta unção, e eu vou viver no meu ambiente esta unção. Agora começa a glorificar o Senhor. Glorifica, glorifica, glória, glória. Glória ao teu nome, Jesus, glória ao teu nome, Jesus. Se você tem um dom de línguas, fale em línguas. O manto de Elias está aqui.
lugar. Te prepara, igreja. Te prepara, igreja. O vento do Senhor vai soprar neste lugar. E você será usado poderosamente. Eu não quero menos do que isso. É para isso que eu nasci. É para isso que eu fui chamado. Para viver o Pentecoste, para viver o Evangelho. Nós vamos ver o sobrenatural de Deus neste lugar. Vamos, glorifica, fale línguas, glorifica, fale línguas. Chacatolabocai, requenteia, maia, chaia, lacababa, show, requenta, chacatolabacai. O sobrenatural de Deus está aqui. Pega. Ei, Deus está me dizendo que tem demônios que estão perdendo comandos, porque os principados que ordenam eles estão perdendo forças. Tem demônios que estão ficando à toa, sem direcionamentos. Deus está colocando algumas casas aqui em libertação. O diabo está perdendo força em algumas casas aqui. Eita glória! Vai haver conversão de vidas lá dentro da tua casa. Fica mamachou. Não se surpreenda se de repente, ao amanhecer do dia, alguém na tua casa chegue para você e diz: eu tive encontro com Deus hoje à noite. Não se surpreenda, porque é assim que Deus trabalha. É assim que o Senhor trabalha. Aleluia. Oh Senhor, obrigado pelo que o Senhor está fazendo neste lugar. Obrigado porque a unção que estava sobre Elias, que estava sobre Jesus, é real e está neste lugar. Leva esse povo a viver o Jericó todos os dias, porque a unção vai aumentar. A unção vai aumentar. Quanto mais você morre para você mesmo, mais a unção vai crescer. Quanto mais você vai ser humilhado e vai aguentar a humilhação calado, mais a unção vai crescer. Quanto mais você vai perdoando, mais a unção vai crescendo. Quanto mais você vai sendo humilde e pedindo perdão, mais a unção vai crescendo. E com essa unção, a autoridade espiritual que Deus vai estar te dando. Tem gente aqui que vai expulsar demônio de loucos. O diabo vai perder força na frente de você. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Feche os olhos, põe a mão no coração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu declaro que Tu és o Filho de Deus, e Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Acende meu nome no livro da vida. Eu renuncio o mundo, o pecado e ao diabo. E eu declaro, a partir de hoje, que eu sou nova criatura, que eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Olha para mim aqui. Tem alguém aqui nessa noite que não é crente ainda e fez essa oração comigo? Você não é crente ainda, mas orou assim comigo. 2, quem mais? 3. Pastor, não sou crente não, mas eu orei, repeti essa oração. Ou alguém que estava desviado da igreja e fez essa oração comigo. Quem foi? Estava desviado, fez essa oração? Aqui. Quem mais? Fica com a mão levantada os que oraram, que era desviado e não eram crente. Amém. Amém. Segura a mão levantada. Se você fez de coração essa oração, essa é a oração do pecador. Se você fez de coração e acredita que essa oração você fez consciente, você fez a oração da entrega para a vida para Jesus. Ele escreveu o seu nome no livro da vida e a partir de agora você é crente. Amém? Você é crente a partir de agora. Você pertence a Cristo Jesus. Se depois você quiser sair do caminho, aí é com você. Mas você fez a oração do pecador. Jesus te recebeu, escreveu o teu nome no livro da vida.
E você pertence ao reino de Deus. Logo, logo a gente vai falar sobre batismo. Aí quando for marcada a aula de batismo, você vem, participa das aulas. Se você sentir que está na hora, está preparado para se batizar, aí você se batiza. Se não, mas o que importa é que agora você já pertence a Jesus, amém? E eu convido vocês a permanecerem aqui na igreja. Queremos cuidar de vocês, queremos fazer parte da vida de vocês, queremos ver vocês crescendo no reino de Deus, para fazer coisas grandes para Deus nessa terra, amém? Então vocês são bem-vindos.